Vamos analisar agora uma segunda situação para o cálculo da tensão de cisalhamento para uma junta com cisalhamento duplo. Então, primeiramente, vamos entender o que significa isso. Essa é um tipo de arranjo muito comum em sistemas mecânicos. A gente pode perceber nesse croquis aqui, ó, que existem não uma, mas duas seções do elemento de fixação que são passíveis de cisalhamento, né? Então, se a gente observar nessa chapa do meio, que tem um esforço, né, puxando a chapa para a direita, e do outro lado, né, duas chapas que puxam para a esquerda, né, por um sistema estar em equilíbrio, né, a soma das forças que puxam para a esquerda é igual à força que puxa para a direita, né, vocês podem perceber. Observando aqui, então, a gente tem duas seções, né? Essa marcada em amarelo superior e essa inferior. Por isso que chama cisalhamento duplo, porque são duas seções que são sujeitas ao cisalhamento. Né? Isso aqui é uma fotografia de um arranjo típico, né? De um bracinho, né, articulado, em que eu tenho essa situação de cisalhamento duplo representada aqui nesse croquis do lado. Então vamos analisar duas situações. Primeiramente, né, uma situação de cisalhamento duplo com um único elemento de fixação, como mostram essas figuras aqui. Isso é bastante comum a gente encontrar. E a segunda situação em que eu tenho não um, mas eu tenho vários elementos de fixação, né, que estão prendendo essas três chapas, provocando um cisalhamento duplo em cada um dos elementos de fixação, tá bom? Então a gente vai analisar como funciona o esforço cortante nessas duas situações distintas aqui, ó. Para vocês verem como é comum, né, a gente encontrar no dia a dia nosso esse tipo de arranjo, né, isso aqui são fotos do trem da CPTM, né, em que a gente vê aqueles suportes, né, de mão juntas com cisalhamento duplo aqui, ó, né, vocês percebam. Né? De um lado eu tenho um cilindro, né? E o outro tem uma haste, né? Os dois engastados aqui, né? E presos por um parafuso, né? Exatamente numa configuração similar a essa daqui, ó, né? Esse com parafuso único, né? E um outro arranjo, né? Que a gente tem também esse encaixe, né, do mesmo jeito que você consegue observar aqui nessa figura, nesse croquis, e com dois parafusos prendendo. Então as duas situações, né, que estão ilustrando aí que no nosso dia a dia a gente pode encontrar de juntas com cisalhamento duplo. Né? E como é que a gente faz então essa avaliação? Então, primeiramente, analisando o cisalhamento duplo com um único elemento de fixação. Só um parafuso, só um rebite, só um pino. Então, primeiramente, né, como é que a gente avalia qual que é o esforço cortante num arranjo desse? Né? Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente reforçar que quem está resistindo à força externa aplicada é o rebite, certo? E vamos analisar quais são as áreas, então, em que esse esforço é transmitido para o rebite. Se a gente observar nessas áreas pintadas de azul, né, essa força F/2 que puxa para a esquerda, ela é transmitida através dessa superfície de contato do anel com o meu rebite. Nessa superfície inferior, a mesma coisa. Essa F/2 ela tem essa superfície de contato que transmite então essa força F2 para esse rebite. E no anel do meio, né, a gente tem essa superfície, né, transmitindo essa força F, né, nessa outra região do meu rebite. Né? Então essas em azul são as áreas que transferem os esforços para o elemento de fixação. Representando isso graficamente, a gente tem essa representação, F2 nessas áreas e o F, né, puxando na região central desse elemento de fixação. Se a gente dividir então, né, as áreas, as seções passíveis de cisalhamento, a gente então, considerando a segunda, o princípio de inércia, né,
segunda lei de Newton, a gente tem, para ter o equilíbrio de força, a gente tem uma tensão, uma força de resistência ao desalhamento interno que vai ter o sentido inverso e da mesma magnitude que a força que está representada aqui como F2, certo? Essa aqui então é a força, né, o esforço cortante de resistência nas seções transversais aqui do elemento de fixação. Pelo princípio do equilíbrio, então, né, da segunda lei de Newton, o valor dessa força, desse esforço cortante, é exatamente então igual à força F2 externas aqui, para a gente ter equilíbrio, né, desse elemento aqui. Ó. Mesma coisa acontece na parte central, se a gente observar, né, a força atuando na região central aqui para a direita, eu vou ter duas forças, né, equivalentes a F sobre 2, puxando para o outro lado, para a esquerda, para ter equilíbrio nessa estrutura aqui, ó, tá bom? Legal. Se a gente for utilizar então a equação da tensão de cisalhamento, né, tensão é o esforço cortante dividido pela área da seção transversal, sabendo agora que o esforço cortante é F sobre 2, né, como a gente deduziu aqui, né, a gente chega na expressão final, né, para esse arranjo de cisalhamento duplo e um elemento de fixação, a gente tem que a tensão de cisalhamento é igual à força externa dividido por 2 vezes a área da seção transversal. Tá bom? Então, sempre nesses arranjos é essa a equação que eu vou estar utilizando. E vocês entenderam como que a gente chegou até ela. Legal. E qual que é a área, então, que resiste ao esforço de cisalhamento? Né? Então, é exatamente aquilo que a gente mostrou anteriormente. Eu tenho duas, né, seções que vão estar sujeitas ao cisalhamento. Né? Se a gente olhar uma vista de topo, a gente percebe que a área tem uma seção circular, no caso de rebites e parafusos. Né? Então essa aqui é exatamente a área, né, que resiste ao cisalhamento. É uma área correspondente a uma geometria circular. Para calcular, né, a área resistente, basta utilizar a fórmula que você já conhece. A área é πr² ou πd² sobre 4. Tá bom? Ok, gente. Né? Então vamos ver se a gente consegue traduzir isso para um exemplo prático. Né? Então na figura mostrada abaixo, o acoplamento de gancho, né, que está mostrado aqui na figura, e haste, está sujeito a uma força de tração de 3.000 newtons. Né? Então a gente vê aqui na figura. Então determine a tensão de cisalhamento no parafuso entre os elementos. Então a gente já pode perceber que isso aqui é uma configuração de cisalhamento duplo. Né? Eu tenho essa seção passível de cisalhamento e essa seção passível de cisalhamento. Né? Dados do problema, a força externa aplicada 3.000 newtons e o diâmetro do parafuso 20 milímetros. Então pede-se a tensão de cisalhamento. Equação que a gente tem, como é uma tensão de uma situação de cisalhamento duplo com um elemento de fixação, a equação que a gente deduziu é essa daqui, ó. A tensão de cisalhamento é a força externa dividido por 2 vezes a área desse elemento de fixação aqui, ó, que é a área passível cisalhamento. Então a solução, né, como a gente já tem a força de 3.000 newtons, né, eu quero achar a tensão de cisalhamento, mas falta achar a área. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente já tem o diâmetro, né? Com o diâmetro eu consigo achar a área da seção transversal do elemento de fixação aqui. Ó. Fazendo as continhas, a gente tem que a área é 314 milímetros quadrados. Legal. Já sabendo a área, agora é só substituir na equação que eu acho a tensão de cisalhamento nessa situação de arranjo aqui. Ó. Cisalhamento duplo com um elemento de fixação apenas. Né? Substituindo os valores, 3.000 newtons dividido por 2 vezes 314, que é a área que a gente calculou milímetros quadrados, eu tenho o resultado em newton por milímetro quadrado, que é exatamente megapascal. Tá? Então isso aqui é o resultado da tensão de cisalhamento nesse exemplo aqui. Bem simples, né, gente? Um outro exemplo.
O acoplamento de gancho e haste está sujeito a uma força de tração de 5 kN, ou seja, 5.000 newtons. Determina a tensão de cisalhamento do pino cilíndrico, que possui um diâmetro de 25 mm, como mostra a figura aqui. Ó. Raciocínio exatamente o mesmo, né, gente? Força externa 5.000 newtons, diâmetro do pino 25, que é dado do problema, pede-se a tensão de cisalhamento. Como é um cisalhamento duplo, né, e o único elemento de fixação, a equação que traduz a tensão de cisalhamento é essa daqui, como a gente deduziu. E a área do pino é πd² sobre 4. Né? Primeiramente, vou calcular então a área da seção transversal do pino, que é a área que vai resistir ao esforço de cisalhamento. Substituindo os valores aqui do diâmetro que é dado, eu chego numa área de 490,6 mm². Basta agora, então, substituir na fórmula da tensão, né, de cisalhamento, e a gente vai obter o valor de 5,1 N por milímetro², que equivale a 5,1 megapascal. Um terceiro exemplo. Duas partes de chapa são unidas por um parafuso com um diâmetro de 12 milímetros. Essa união está submetida a uma força de 5.000 newtons. Então pergunta-se qual é a tensão de cisalhamento. E sabendo que a tensão máxima de cisalhamento do parafuso é 60 megapascal, pergunta-se se o rebite, né, se o parafuso no caso, resistirá ao esforço aplicado. Os dados, então, a gente escreve quais são os dados e as questões. A pergunta é qual é a tensão de cisalhamento e se ele suporta ou não. Essa aqui é a condição, né, para o parafuso suporte essa tensão. Que a tensão de solicitação seja menor que a tensão máxima, né, que o material aguenta de cisalhamento. As fórmulas, né, aquela que a gente viu para essa situação, cisalhamento duplo com um único elemento de fixação, e a equação do cálculo da seção transversal do parafuso de seção circular aqui. Ó. Primeiramente eu calculo então a área, né, sabendo o diâmetro, chego na área de 113,04 mm², e agora basta substituir essa área na equação da tensão de cisalhamento. Né? Muito simples, substituindo novamente os valores que a gente é dado, né, que a gente já tem no problema, no enunciado do problema, 5.000 newtons dividido por 2 vezes 113 mm², que dá uma tensão de 22,1 newtons por metro quadrado, ou 22,1 megapascal. Então vocês observem, né, que para a resolução desses problemas, a primeira coisa, né, e mais importante, né, que eu preciso fazer é identificar qual é o tipo de junta que eu tenho, né? Se é um cisalhamento simples, se é um cisalhamento duplo, se é um único elemento de fixação ou se é 2 elementos de fixação que eu tenho, tá bom? Na solução B, né, eu já calculei então a tensão de cisalhamento, né, aqui o elemento é submetido, e eu sei que é dado do problema, a tensão máxima de cisalhamento, né, que é 60 megapascal. Comparando esses dois aqui, eu chego à conclusão que a tensão a que ele é solicitado é menor do que a tensão máxima que ele suporta, então tudo bem, o parafuso suporta essa carga. Tá bom? Bem tranquilo, né, gente? No próximo vídeo, então, nós vamos ver a quarta situação, né, de juntas, que é a junta sob cisalhamento duplo, mas com múltiplos elementos de fixação, tá bom? Fechando aqui a parte de juntas sujeitas a esforço de cisalhamento, tá bom? Até o próximo vídeo.